Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, Jonathan aqui mais uma vez na voz e o assunto do vídeo de hoje é o seguinte: vou viajar com o meu carro, quais as preocupações eu tenho que ter com ele? O que eu tenho que olhar no meu carro quando eu vou fazer uma viagem aí? Então, você que é um condutor, que não é mecânico, você também tem que entender ao menos o básico para você inspecionar alguns itens no seu carro que são de suma importância para uma viagem com segurança, tá? Então hoje eu queria falar sobre isso com vocês. Então estou até aqui com minha máquina para poder mostrar para vocês aqui com o que a gente tem que se preocupar. Bom, de primeira instância, a gente pode fazer pequenas coisas simples, mas que são necessárias, tá? Eu vou citar algumas delas aqui. Primeira coisa, faça uma inspeção na iluminação do seu carro. Quando eu digo iluminação, eu quero dizer conferir todas as lâmpadas dele. Conferir lâmpadas de freio, lâmpadas de posição, que é de farolete no caso, de seta, do farol baixo, do farol alto. Por quê? Além de ser prejudicial na sua viagem, se for uma viagem noturna, né, uma lâmpada de farol, por exemplo, ela pode estar causando para você também uma multa, se você tiver com alguma lâmpada queimada. Então é muito importante e a gente costuma esquecer desse detalhe, tá? Então verifique a iluminação do seu carro, faça essa inspeção. Outra coisa, verifique a etiqueta de óleo do seu carro para saber se o óleo está em dia. Geralmente quando se faz a troca é colado uma etiquetinha lá no para-brisa para você poder acompanhar. E como que eu vou acompanhar essa situação? Geralmente as revisões são feitas de 10 em 10 mil, tá? Ou de 6 em 6 meses é o que eu indico para o meu cliente. Alguns deles querem trocar de ano em ano, mas eu sempre aconselho de 6 em 6 meses, tá? Em relação à quilometragem também é muito relativo. Alguns clientes, eles preferem trocar de 10 em 10 e outros já querem trocar de 5 em 5. Mas qual que é a diferença entre isso? A gente tem que entender primeiro qual que é o tipo de uso do meu carro. Eu utilizo o meu carro de forma severa ou eu utilizo de uma forma convencional? O que é severo e o que é convencional, né? Primeiramente, convencional é aquele carro que roda o período da quilometragem dentro do tempo, ou seja, eu vou trocar com 10 mil, esses 10 mil, eles têm que ser o quê? Rodados dentro do período que eu falei. Como eu indico para o meu cliente 6 meses, então 10 mil em 6 meses. Esse daí é um carro de rodovia, esse carro ele roda muito na rodovia, ou seja, com motor sempre em maiores velocidades, sem estar pausando muito no trânsito. Então esse carro é um uso normal. É um carro que está sempre rodando com o motor em altas rotações, tá? Então esse é um uso convencional, ao contrário do que a gente costuma pensar que seria um uso severo. Muito pelo contrário, o severo é o quê? É aquele carro urbano. Por que é severo? Porque esse carro, ele geralmente faz distâncias curtas e ele logo para. Ou seja, eu vou me locomover para o trabalho, ando aí 1 quilômetro, desligo o carro. Aí eu já saio de novo, vou na padaria, ando mais 2 quilômetros, paro. Aí eu vou buscar minha filha na escola, paro. Então isso é um uso severo do carro, tá? Então esse cliente que usa severo o carro urbano, eu aconselho sempre a trocar com 5 mil ou 6 meses, o que ocorrer primeiro, tá? E por incrível que pareça, na maioria das vezes o uso do carro é severo, tá? Dificilmente um carro é de rodovia. É lógico que tem aquela questão, às vezes o cara é um representante, ou ele mora em outra cidade, trabalha em outro lugar, e esse carro está sempre rodando uma distância maior. Mas na maioria das vezes o uso é severo. Então é ideal que se respeite essa questão de data e também de quilometragem, tá? E aí, olhando a etiqueta, eu vi tá em dia, ok, mas eu também tenho que me preocupar com o nível de óleo, tá? Então eu tenho que vir aqui e fiscalizar, sempre em um local plano, tá? Sem funcionar o carro de preferência, ou deixar ele parado aí pelo menos uns 15 a 20 minutos, para quê? Para que esse óleo desça totalmente. E quando eu puxe a vareta de óleo, né,
ele me mostra aqui o nível real do óleo. Por quê? Se eu puxar essa vareta com um carro quente, ou logo depois que eu desliguei, ele vai me mostrar um nível falso ali. Ele pode estar mostrando uma quantidade de óleo que não é real, porque o motor estava em funcionamento, esse óleo estava lubrificando a parte superior do motor. E às vezes não dá tempo suficiente para esse óleo descer e me mostrar o nível, né, de fato. Então, vai aferir o nível, você tem que se preocupar com essa questão. Local plano, carro frio, ou pelo menos aí uns 20 minutinhos parado, tá? Para poder fazer essa medida com eficiência. Além dessa questão do nível de óleo, você também tem que se preocupar com o nível do arrefecimento. Olhar se está no nível, né? Porque de repente o carro pode ter apresentado algum problema e ter abaixado esse líquido. E isso é muito importante, porque se tiver um vazamento, imagina que você vai viajar e o carro superaquece. Olha que situação chata. Então você tem que se preocupar com essa questão do nível do arrefecimento. Esse carro aqui em questão é um Corolla, né? Então o nível do arrefecimento dele, ele é medido aqui de duas formas. Primeiro, ele tem um reservatório auxiliar aqui, que sempre traz uma marcação, nível máximo e mínimo, geralmente com uma tarja. Eu não vou conseguir mostrar para vocês, está um pouco escuro aqui. Mas esse tipo de carro que tem esse tipo de sistema, eu também tenho que verificar no radiador, que é o nível de água tem que estar aqui até praticamente o topo. Aliás, água não, perdão, aditivo, tá? Tem que estar até o topo. Então, com o carro totalmente frio, nesse tipo de sistema, eu vou abrir essa tampa e vou até poder colocar o dedo lá dentro, porque o carro vai estar frio. Então, se umedecer o meu dedo ali, significa que está até o topo e está ok. Esse é o nível ok aqui. Tá ok aqui, tá ok ali, show de bola. É com isso que eu tenho que me preocupar. Agora, tem alguns carros que não funcionam como Corolla. Tem alguns que não tem esse reservatório à parte do radiador como Corolla. Porque o Corolla ele tem esse reservatório que é um reservatório sem pressão, aquele reservatório branco ali no canto. A maioria dos carros não funciona assim. A maioria funciona com um único reservatório e você não tem acesso ali pelo radiador, tá? Então, nesse caso, você só vai verificar o nível ali naquele reservatório, tá? Lembrando que funciona da mesma forma, se tiver quente, não abra, tá? Uma outra coisa que é importante também você verificar é se o seu carro usa correia dentada ou não. Alguns modelos de carro usam e outros não, tá? Para poder falar se o seu carro usa ou não, é interessante que você leve até um profissional para ele estar te orientando sobre a questão do tempo de troca, tá? E se seu carro é equipado com isso ou não, porque alguns carros não usam correia, usam um sistema de kit corrente, tá? Então tem que averiguar essa situação, porque também pode te causar um prejuízo muito grande se essa correia vir a quebrar durante a sua viagem. Então informe-se com o seu mecânico de confiança se o seu carro usa ou não. E também informe-se sobre o tempo, porque cada tipo de montadora e cada tipo de correia exige um período de troca de quilometragem e de tempo, tá? Então, se você tiver dúvida aí qual é o seu carro, se ele usa correia ou não, tá? Pode deixar nos comentários que eu vou respondendo também e vou orientando em relação ao tempo e km de troca que eu indico aqui para os meus clientes na oficina, tá? Então a gente já viu aí alguns dos itens que você mesmo pode verificar e alguns itens que você tem que estar atento. Mais uma coisa muito importante é calibragem dos pneus. Você vai viajar, lembre-se de calibrar os pneus, porque isso influencia até mesmo no consumo de combustível do seu carro. Se ele tiver com os pneus vazios, esse carro vai consumir mais, tá? Então, calibre os pneus, porque a calibragem correta também, além de trazer mais conforto e melhor dirigibilidade, também traz estabilidade, tá? Evita deformações no pneu. Se o pneu também estiver desigual, às vezes de um lado mais cheio do que o outro, pode ocasionar também do carro estar puxando o alinhamento, e aí você acha que é até um problema de geometria, mas quando vai olhar é só questão de calibragem dos pneus, tá?
Uma outra informação legal que eu queria passar: muita gente que é dono de carro não se lembra disso, ou às vezes vai na oficina, a oficina acaba não orientando. Pergunte para o seu mecânico como funciona o sistema de ignição do seu carro. Quando eu digo ignição, eu falo velas, porque alguns carros têm velas normais e outros carros têm velas de iridium, platino, depende do modelo do carro, tá? Mas o que eu quero deixar um ponto aqui importante: essas velas, elas podem variar a quilometragem de troca entre 30 mil até 100 mil, dependendo do modelo, tá? Mas é um item que também é muito importante saber se está ok. Só que esse tipo de item já tem que ser verificado por um profissional, tá? Esse item, ele pode também te causar um problema na sua viagem. Esse carro pode começar a falhar, ele também vai aumentar o consumo se essa vela estiver ruim. Então são itens que tem que ser verificados, tá? Agora eu queria virar o lado da moeda. Eu já citei um primeiro item aqui que é ideal que o mecânico avalie, né, que seria as velas. Mas tem alguns outros itens que o mecânico tem que avaliar. Então assim, você vai fazer uma viagem longa, você tem que se preocupar em agendar com a sua oficina para poder levantar o carro e olhar se está tudo ok, porque o mecânico ele vai fazer uma inspeção muito mais criteriosa no seu carro. Ele vai olhar sistema de freios para saber se a pastilha está ok, porque você vai viajar, você precisa de segurança, você tem que ter freio, né? Então ele vai avaliar o freio, ele vai avaliar a suspensão, ver se não tem algum item com problema. É ideal que, se for uma viagem longa também, o seu alinhamento e balanceamento esteja em dia, tá? Que é o serviço de geometria. Então tem alguns trabalhos que o próprio mecânico vai ter que avaliar, não tem para onde você correr, tá? Então sempre que você vai fazer uma viagem longa, tente agendar com o seu mecânico para fazer uma inspeção do seu carro, para garantir que você vai viajar com segurança, tá? E na maioria das vezes essa inspeção nem demora muito. O mecânico levantando o carro ali, às vezes com meia hora, ele consegue fazer ali uma avaliação legal para te dar uma segurança muito melhor para poder viajar, tá? Outro item também, por exemplo, correia do alternador. É bom pedir o seu mecânico para poder dar uma olhada se você vai viajar, porque uma simples correia dessa, se ela quebrar, pode te deixar na mão o carro. Então são itens que tem que ser avaliados para que a viagem seja segura e que ocorra tudo bem, tá? E voltando ao assunto de calibragem dos pneus. Quando você calibrar os pneus, lembre-se também de avaliar se o seu pneu está em bom estado, tá? Muito importante que você avalie o TWI do seu pneu. O que é o TWI? Se você for passando a mão no meio da fresta que tem no pneu, na cavidade ali da borracha, ele tem um ressalto no meio da borracha, que é o TWI. E o TWI, ele tá sempre abaixo da banda de rodagem do carro. Eu vou tentar filmar para vocês aqui, para evidenciar, para vocês entenderem o que é o TWI e o ponto de troca do pneu, tá? Aqui, pessoal, esse aqui é o pneu, né? E como a gente pode ver, ó, ele tem as frestas dele aqui. Olha aqui, ó. Vou tentar focar aqui. Vamos ver se vai focar. Não sei se está dando para focar. Mas aqui, ó, quando eu vou passando o dedo no pneu aqui no meio da cavidade, eu sinto esse relevo aqui, ó. Todo modelo de pneu tem o seu TWI, tá? E ele sempre fica em todas as cavidades do pneu. Ele tem todas elas. E aí o que você vai fazer? Você vai passar o teu dedo nessa cavidade. E o que acontece na hora de trocar o pneu? Quando eu passar o meu dedo dessa forma e o nível dessa borracha estiver no mesmo nível da cavidade que tem aqui dentro, vai ser a hora de trocar o pneu. Então é para isso que serve o TWI, tá? Outra dica muito importante, lembre-se de curvar o seu pneu dianteiro para você avaliar a extremidade dele, porque às vezes acontece um desgaste na parte interna dele e você não vê. Você só vê a parte externa, acha que o pneu tá bom, e quando você vai olhar a parte de dentro, às vezes o pneu tá tendo um arame. Então lembre-se de curvar aí.
tá? Aqui um outro carro, ó o TWI aqui, ó, funciona da mesma forma, tá vendo? Esse pneu também tá em bom estado ainda. E também para finalizar, falando de fluidos, a gente não pode esquecer de completar também a água do limpador de para-brisa. É maior chato quando você tá lá na estrada, bate aquele mosquito lá no para-brisa, você vai esguichar a água, cadê? Aí aquela palheta entra assim, fazendo aquela sujeira no para-brisa, aí você já tem que parar num posto para poder colocar água e depois lavar o para-brisa. Então lembre-se, vai viajar também, complete a água ali do reservatório de limpador do para-brisa e também dê uma olhada no nível do fluido de freio. Por quê? O fluido de freio, ele é um ponto de atenção para você que é condutor. Se esse fluido estiver baixo, pode ser que a pastilha de freio do seu carro esteja gasta. Então é um ponto muito importante de se avaliar. Outra coisa, o fluido de freio, você também não precisa às vezes nem de um equipamento especial para saber que é necessária a troca. Por que eu quero dizer isso? Porque o fluido, ele cria ali umidade ali dentro do fluido. Então, quando você abriu o reservatório, você viu ali um lodo, uma sujeira, uma cor escura, né? É sinal de que esse fluido já passou do período de troca, tá? Então é mais um pontinho de atenção ali para você. Se você fizer esse trabalho de troca do fluido, você vai prevenir muitos problemas. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Alguns carros no sistema de freio traseiro, por exemplo, eles usam um cilindro de roda, que é o popularmente conhecido como burrinho de freio. E quando o óleo de freio ele está em má condição, a sujeira do fluido ele acaba indo para o cilindro e acabando estragando o cilindro. Não só o cilindro de freio, mas também o cilindro mestre, que é a bomba de freio. Se o carro tem ABS, também corre o risco de estragar a central do ABS. Então olha só como um simples fluido pode trazer um prejuízo para você, tá? Então lembre-se, avalie também o fluido de freio. É muito simples de avaliar, tá? É lógico que se ele tiver limpinho ali, tudo bonitinho, não quer dizer que também está 100%. É necessário ali uma caneta especial que faz ali uma avaliação do nível de umidade que tem naquele óleo de freio, tá? Mas tem como sim você ter uma ideia por uma inspeção visual. Igual eu expliquei, se tiver sujo, se tiver ali uma coloração ruim, você já sabe que você precisa trocar, tá? Um outro detalhe é que tem alguns carros, por exemplo, que o fluido de freio, ele faz a alimentação do sistema de embreagem do carro. Então o que pode acontecer? A sujeira do fluido de freio, ela pode causar também um problema na sua embreagem. Então olha que importante a fiscalização do fluido de freio. E não é tão caro para trocar. Então assim, se atente ao fluido de freio, que também é um item muito importante, tá? Então se você tiver dúvida na hora da avaliação do fluido, procure o seu mecânico, tá bom? Ele vai fazer uma avaliação, eu tenho certeza que vai te dar aí o caminho certo a seguir. Pessoal, também uma coisa muito importante. Às vezes você está ouvindo um ruído no seu carro, quando você passa num calçamento, um barulho agudo, um barulho com som um pouco mais grave, trepidação, quando passa num quebra-mola. Aí você acha, depois eu olho. Aí você vai viajar com esse barulho. Não faça isso, tá? Leve o carro no mecânico e avalie, porque às vezes uma simples peça com folga pode trazer até risco para o seu carro, tá? Um exemplo claro disso é, por exemplo, um pivô de suspensão. Se chegar a um nível extremo aí, esse pivô pode até soltar. Então, não deixe para lá quando você ouvir alguma coisa no seu carro, tá? Se você está ouvindo algum ruído estranho, peça para verificar. Não viaje na insegurança. Então, a dica de hoje é essa, tá bom, pessoal? Se tiver alguma coisa que eu tenha esquecido, tá? Pode ter acontecido, de repente. Se você souber de alguma coisa que seja legal, que o dono possa verificar, deixe aí nos comentários. Vamos trocando as ideias, tá? Que aí ajuda também o pessoal, para quando for fazer uma viagem, assistir esse vídeo aqui e lembrar do que ele precisa fazer para poder conferir, tá? Então, só recapitulando: água, aliás, líquido do arrefecimento, né? Verificação de iluminação, verificação do nível do óleo e data para saber se está tudo ok, alinhamento e balanceamento,
verificação geral do carro na oficina, suspensão, freio, iluminação, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado por seguir até aqui, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam o vídeo, por favor, tá? Tamo junto, fiquem com Deus, até a próxima.